Oi gente, este é o Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez e você está no lugar certo se você quer aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Liliane Opperman. Ela é médica nutróloga, autora do livro best-seller na Veja 7 Semanas para Emagrecer, Mudar o Pensamento e a Vida, idealizadora do método de emagrecimento Dieta DC, criadora do treinamento Mind Detox e colaboradora de diversos programas de TV. Doutora Liliane, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. E um grande prazer poder participar desse programa que eu estou assim entusiasmada até para assistir. Somos duas. É muito comum hoje a gente receber no consultório pacientes que têm aquele objetivo de definição, ou seja, o clássico, eu quero ganhar massa e perder gordura ao mesmo tempo, né? Com certeza, acho que é o que mais tem, né? Eu acho que emagrecimento e esses são os dois que batem os recordes. Mas até para quem busca só perda de gordura, eu sempre deixo claro a importância da manutenção dessa massa magra e às vezes até um ganho, né? Porque quem está acima do peso não imagina a importância desse ganho. Mas o que eu falo muito para as pacientes é o seguinte: quem só perde gordura, quem só perde peso sem se preocupar com a massa magra, o metabolismo não fica mais ágil. Então, na hora da manutenção do peso, vai ficar mais difícil. Ao passo que, se ao mesmo tempo que a gente está secando ali aquela gordurinha, a pessoa mantém até aumenta, agiliza o metabolismo e na fase de manter esse peso, tudo fica mais fácil. Com certeza. E uma coisa comum que os profissionais falam é que é melhor você focar em um primeiro, focar no outro, ou as pessoas costumam ter muita dúvida com relação a eu quero os dois. É possível ter os dois ao mesmo tempo? Eu acho que é possível, tá? Não vou dizer, até porque eu já tive casos aqui, tá? É difícil dependendo do biotipo, do estilo da pessoa, do treino, da dedicação a ela, mas eu acho que é muito possível. Claro que a gente não está falando de uma mega hipertrofia. Às vezes o ganho de 1 kg de massa magra, no mesmo processo do tempo da perda de uns 5 kg de gordura, eu acho totalmente possível. Perfeito. E quando a gente pensa, então, nesse objetivo, então eu vou focar em perder gordura, mas ao mesmo tempo manter a massa magra e até mesmo estimular aí um ganho. Quais são as coisas mais importantes que a gente tem que se preocupar com relação a isso? Que a gente tem que cuidar? Primeira coisa, não deixar de treinar. Porque às vezes tem pessoas que preferem fazer aquelas dietas extremamente restritas, e ao passo que elas não querem nem, inclusive, exercitar. Não, vamos perder, agora é fase de perder, mesmo que perca a massa magra. Então mantenha o exercício. Se a dieta realmente é mais restrita, muitas vezes você vai ter que diminuir a carga, que é diferente de abandonar o exercício. Tirar da mente aquela ideia, não, porque agora é só perda, então vou fazer só aeróbico, não vou fazer musculação. Usar também a musculação, manter o aeróbico, com certeza. A alimentação é assim a chave crucial desse resultado, a gente entender principalmente a alimentação que precede e sucede treino, tá? Porque aqui a gente chama daquela janela anabólica, aquilo que você vai comer depois do treino, o corpo está ávido por nutriente, vai transformar o aminoácido daquele alimento ou daquele suplemento na musculatura, repondo tudo rapidinho. Equilíbrio hormonal, sempre, então fazer os exames, fazer o check-up. Controle do estresse, sono. Pessoal, é muito importante a questão do sono para quem busca massa magra. É durante o sono REM que a gente libera o hormônio de crescimento. Eu vejo aí meninos jovens comprando no mercado negro e até em algumas academias, infelizmente essa é a realidade, a gente tem que compartilhar hormônio de crescimento e não dormem.
As coisas básicas do dia a dia, que é alimentação, sono, 2 litros de água. O básico do básico não está resolvido e a pessoa está querendo fazer o quê? Usar o hormônio, usar um suplemento. Eu brinco até, eu faço a seguinte analogia, que é colocar um papel de parede numa casa que está só no tijolo. Então a gente primeiro tem que ir vindo de dentro para fora, construindo com o básico para depois trazer o que vai dar o tchan, né? O suplemento ideal, o horário. Eu acho, assim, perfeito o que você acabou de falar, porque é uma tecla que eu bato muito com os pacientes, da questão de construir a base mesmo. Ter as bases, assim, as pessoas andam muito preocupadas com a cereja do bolo antes de construir esse treino, esse descanso, essa alimentação boa, né, como um todo, a água. Então, constrói as bases e aí passa para a cereja, né? Deles, eu acho que existe um equívoco de que o que será que eu posso comprar para tomar, já que eu não descanso, já que eu não me alimento tão bem, já que eu não treino tanto. Então ela fica com a ilusão de que você compra coisas que vão substituir essa base. E não tem como substituir, até porque a gente faz um tratamento, um acompanhamento, mas o que vai manter depois a pessoa é essa base, muito bem estruturada. Que dá trabalho? Sim, com certeza. E essa cereja do bolo é algo que a gente faz assim com muito carinho, com toda uma programação. Lembrando que o corpo, gente, é uma coisa que acostuma com tudo. A gente acostuma com a alimentação, a gente acostuma com o suplemento. Então variar o tipo, variar o horário, variar a combinação para sempre estar gerando estímulos novos, assim como o treino, não é? Quem treina sabe, se você ficar um mês no mesmo treino, na mesma carga, você vai, responder aquilo, porém se você não modificar, vai chegar uma hora, né, efeito shampoo, né? A mulherada sabe o que eu tô falando. Todo mundo já comprou aquele shampoo carésimo, né, que você paga lá 100 e tantos, tralalá, o cabelo fica lindo, depois de um mês, aí você fala, meu Deus, tá horrível, aí você compra aquele baratinho do supermercado, o cabelo fica bom. Realmente. Porque é o efeito da mudança. É verdade. Então, assim, vamos supor que a gente fez a ressalva, pessoal, lembrem disso. Cuidei da base, né? Então, base está cuidada, foi construída, tá bonitinho. Vamos dar um pulo para a cereja do bolo, porque uma das dúvidas que as pessoas mais têm, a gente recebeu, inclusive, uma série de dúvidas com relação à suplementação para a definição. Quais suplementos você acha que são interessantes? Como você trabalharia com eles? Eu acho o suplemento de proteína como whey, por ser uma proteína de maior biodisponibilidade, se você comparar com a proteína do alimento, do tempo de digestão, tudo isso conta, uma vez que logo após o treino, pessoal, tudo que você oferta para o corpo, o que a gente chama de biodisponibilidade? É o quanto esse nutriente está disponível e rápido para ir lá cumprir com o papel dele. Então, se você usa um whey isolado, num momento que sucede o treino, claro, com a base, né, com a alimentação também, tudo ali constituído, o tempo do treino, o tempo de intervalo, tudo muito bonitinho. Então a gente está partindo do pressuposto que a base está organizada, com certeza o whey não pode faltar. Às vezes, algumas pessoas, e isso é muito comum no consultório, eu vejo muitas pessoas que tiveram uma certa intolerância, gases, aí a gente pode utilizar os aminoácidos mesmo, tá? O BCAA, a própria leucina, que é bem interessante, até em versões mastigáveis, que também são coisas que as pessoas às vezes, mas eu não gosto de nada pozinho, mas hoje você tem as opções também mastigáveis, opções em cápsulas. Então, para alguns casos, há os aminoácidos mesmo. A base do pré-treino, lembrando muito do carbo da alimentação, da base, que eu gosto de carboidrato de médio índice glicêmico, né? A batata doce, famosa. Quando a gente fala fitness, todo mundo lembra de frango com batata doce. E é verdade, são coisas simples assim que fazem também a diferença. E claro, otimizar esse treino. Se numa dieta onde a pessoa quer perder gordura e ganhar massa muscular, naturalmente ela vai perder força. Tudo que a gente puder colocar como algo que vai dar uma energia extra no pré-treino, uma palatinose, por exemplo, né, que eu acho extremamente rico. A pessoa tem uma energia ali rápida, que ao mesmo tempo, desde o início do treino ela tem disposição, na metade do treino ela tem disposição e ela acaba com disposição. Então eu acho que são coisas que não podem faltar, além de, claro,
não só pensando na hipertrofia, mas pensando no organismo como um todo, na imunidade, porque eu tô cansada de ouvir gente falando que não faz dieta porque fica doente, dá gripe, dá herpes, dá isso, dá candidíase. Adoro glutamina. Acho a glutamina, a glutamina é essencial, tanto para a imunidade como para toda essa parte recover, usar às vezes em jejum. Eu falo para os pacientes, dias sem treino, pode tomar em jejum, e pré e pós-treino, no dia que tem o treino muscular, e aeróbico também, tá? Às vezes a gente fica com aquela ilusão de que aeróbico não trabalha massa magra, mas já está comprovado que treinos do tipo HIIT, onde você alterna uma corrida com alta frequência cardíaca, com um trotezinho de mais baixa frequência cardíaca, essa oscilação de frequência cardíaca otimiza os seus hormônios para hipertrofia. Mexe com o aumento do GH, né? Então eu falo para muitas pessoas que gastam, investem em hormônios, a gente tem uma fábrica de tudo no nosso corpo. E através de alimentos e suplementos a gente pode otimizar e dar combustível para essa fábrica que é o nosso corpo. É verdade. Perfeito. Então assim, a pessoa cuidou da base, ela tá ali pensando em suplementar, e aí 3 que seriam bem interessantes por motivos diferentes. A gente tem o whey, a glutamina para a questão da imunidade, e a gente tem a possibilidade dos aminoácidos, caso a pessoa não se dê tão bem com whey, né? E uma das perguntas, inclusive, das mais perguntas que a gente teve foi com relação ao whey, né? Porque geralmente quem está pensando em suplementar pensa primeiro no whey, uma boa alternativa para a gente começar a introduzir a questão da suplementação. E eles perguntam muito sobre frequência que você pode tomar whey. Tipo, eu posso tomar whey várias vezes ao dia? Eu preciso ter ele antes ou depois do treino, ou só depois do treino, ou tem que estar relacionado com o treino? Se a gente tiver uma base bem estruturada de alimentos, né, do famoso frango com batata doce, às vezes só no pós-treino é suficiente. Mas, e eu digo por mim, tá? Eu também sou uma paciente aí que está buscando uma hipertrofia, né, uma definição, com secar um pouquinho de gordurinha. A gente tem muita facilidade no suplemento, principalmente quem trabalha muito naquela correria. Você fala, meu Deus, eu vou para academia depois do trabalho e eu não trouxe, esqueci. Mas aí você tem aquele pozinho mágico, né, que tá ali na bolsa, já de preferência naquela garrafa, aquele scoop que você já pré-determinou, só falta acrescentar água, chacoalhar e tá pronto. Então eu vejo muito relacionado à facilidade. O suplemento entrando, claro, em ocasiões como substituição ao alimento para facilitar no dia a dia, né? Principalmente pessoas que trabalham muito, que já introduziram o treino, já estão se dedicando ao corpo. E aí eu peço uma mega dedicação à alimentação, então às vezes eu quebro o galho, falando, ok, nesse horário você pode também tomar whey, porque fica mais fácil. Eu acho lindo, eu falo, pessoal, quem come frango de manhã eu acho lindo, maravilhoso. Eu nunca consegui comer coisas assim de manhã. Então assim, que proteína de manhã, se a gente for pensar, é muito restrito. Né? Ninguém vai acordar e comer uma carne, um bife, 7 horas da manhã. Tem os que comem, que eu acho lindo, uau, né? Mas para a maioria das pessoas é mais fácil você colocar um whey, né? Amassar com uma banana. Gente, eu adoro whey amassadinho com banana. Eu sou suspeita também. Nossa, eu acho assim, que a vontade de comer doce, aquelas loucas vontade de comer doce, assim, pega uma banana, põe no micro-ondas, um pouquinho de canela e um whey de baunilha ali neutro. E dá pra fazer a calda do whey, né? Você coloca com só um pouquinho de água, bate e joga por cima da banana. Whey de chocolate. Isso. Adoro. Chocolate de baunilha também fica gostoso. E assim, a gente tá na de manhã, aquele coffee whey também, no lugar do café. Pode colocar ali um olhinho de coco para dar aquele efeito termogênico inicial de manhã. Então eu acho que ele cabe muito bem para substituições de proteínas no período da manhã. Que ninguém vai acordar e bater um prato de bife, de carne, de frango, clara. Eu acho lindo. Gente, essa coisa da clara de ovo é lindo, maravilhoso. Tenho pacientes que conseguem, eu não consigo. Então o whey, ele acaba entrando realmente como uma alternativa de fonte proteica, que não necessariamente significa que você vai substituir tudo, porque aí já perde a base. Exatamente. Mas como uma base alimentar boa, você acaba utilizando ele como esses momentos, né? Em que o acesso a uma proteína é um pouquinho mais complicado. E assim, a gente estava falando até de índice glicêmico, carboidrato de índice glicêmico médio para baixo. Eu sou uma pessoa do carboidrato, eu amo doce, tá? Não gostaria de ser, mas eu sou, e assim como eu, tem muitos pacientes, tem muitas pessoas que devem estar se identificando.
E aí você... e aí, de repente, você sabe que aquela receita daquele bolo de caneca que você fazia com farinha, né? Aquela coisa bem carbo, bem... De repente, você pode trocar, fazer com whey. E isso vai diminuir o índice glicêmico da tua receita. Então a receita que seria proibida para o seu objetivo de secar, de definir, de repente ela é transformada em algo muito interessante. Quando você coloca o whey, ela fica low carb, não sai da sua dieta, todo mundo fica feliz, né? E a balança, a bioimpedância, né? O resultado no corpo fica muito bom sem a gente sofrer. Então, você tem acesso ao sabor, porque a ideia não é abandonar os alimentos, mas de um jeito que é mais interessante para o seu resultado. Quase que todas as receitas, sem exceção, pessoal, dá para trocar aquela meia xícara de farinha de trigo por um whey de baunilha, por um whey neutro, mantendo os outros ingredientes. Nossa, eu amo aqueles bolos de banana, sabe? Que vai com canela, com uva passa, tem pessoal que faz com maçã, coloca nozes. Aí tinha lá a maldita da farinha de trigo. Às vezes, mas é trigo integral, mas é farinha. Aí a gente põe o whey. E nesse universo que a gente vive de dicotomia, né? De, por um lado, assim, a gente ter essa possibilidade de dar exemplo, mas também algumas pessoas que às vezes podem não estar conseguindo e enxergar isso e ficarem assustadas e achar que o problema está com elas. Como você acha que dá para lidar com isso? Eu acho que o não conseguir, em primeiro lugar, conseguir é resultado. E o não conseguir é um resultado ruim. Tá? Então, existem resultados bons e resultados ruins. E se o resultado está ruim, eu tenho que rever a forma como eu estou fazendo. Não é desistir, como se essa forma fosse a única. Então, ok, não estou tendo resultado, não estou conseguindo. O que eu posso modificar neste formato, do que eu estou fazendo, para que eu gere o resultado que eu busque. Só que as pessoas, elas buscam apenas um caminho, onde ela não chega onde ela quer, e ela acha que porque ela tentou, como se existisse só uma única reta, e ela tentou, ela vai desistir. Não, aquilo é apenas uma das milhares de possibilidades. E que pode funcionar para um e pode não funcionar para outro. Então, ok, estou fazendo isso, não estou conseguindo, estou desanimado. Tá, mas talvez isso não seja para mim. Talvez para mim seja dessa outra forma. E a gente ir buscando, é igual casamento. A doutora Roseli Rossi é nutricionista, com título de especialista em nutrição clínica concedido pelas BRAM, pós-graduada nos cursos de especialização de planejamento, organização e administração de serviços de alimentação, fitoterapia aplicada à nutrição funcional e nutrição ortomolecular com extensão em nutrigenômica, diretora da Clínica Equilíbrio Nutricional e autora de vários livros de nutrição. Doutora Roseli, muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer todo meu, né? Poder participar aí do programa, que eu acho que espero que sirva para muita gente, quem nos escutar aí a partir de então. Com toda certeza. Aproveitem muitas palavras, porque aqui são muito sábias mesmo. Obrigada. Recapitulando então, para quem nos assiste, conta um pouquinho pra gente qual que é a importância do consumo de proteínas, tanto para quem quer emagrecimento, como para quem quer hipertrofia, por exemplo. Primeiro vamos entender que assim, a proteína é um macronutriente e dos mais importantes. Por isso que em grego já proteus é primário, é um macronutriente que faz parte de todas as células do nosso corpo.
Então ele é muito importante, ele é formado por uma cadeia de aminoácidos e dependendo da sequência desses aminoácidos, a gente tem a função da proteína, tá? Então a proteína, ela tem uma função primariamente estrutural. Todas as células do nosso corpo precisam de proteína. Então, desde cabelo, pele, unha, músculos, né, para a gente formar o nosso sangue, hemoglobina, as nossas enzimas também são formadas a partir das proteínas, toda a parte hormonal do nosso corpo, por exemplo, insulina, é formada pela proteína. Se eu quiser uma coagulação sanguínea, eu tenho a fibrina, que é formada de proteína, todo o material genético. Então, tudo hoje, tudo no nosso organismo, ele tem uma base proteica. Por isso que é de suma importância, não só para quem quer emagrecer, não só para quem quer hipertrofiar, ganhar massa magra, mas acima de tudo para quem quer ter saúde. Fantástico, definitivamente. Realmente, é uma que a gente sempre fala, né? A proteína ela tem função estrutural, então é tudo. É tudo, Ela faz tudo. Não dá pra gente pensar no nosso corpo, né? Ele não vive, não sobrevive se não tiver a proteína adequadamente, né? Você vai ter sempre disfunções decorrentes. E aí deixa eu puxar esse gancho então de proteína e saúde, inclusive. Porque apesar da gente já ter bem consagrado as recomendações de quantidade de proteína e os limiares até em termos de saúde, ainda vivem algumas controvérsias com relação a isso, né? Exatamente. Como é que você enxerga isso? Então, eu vejo que fica nos dois extremos, né? Pela prática clínica, a gente tem tanto aquele paciente, aquela pessoa que fica em déficit proteico o tempo inteiro, né? Comendo inadequadamente as proteínas, tanto em quantidade quanto em qualidade diária, como também os excessos de proteína, né, exagerados, que são aí consumidos principalmente pelos praticantes de atividade físicas, né? Então, tanto a deficiência quanto o excesso, ele acaba tendo prejuízos decorrentes, né? A falta de proteína vai levar ao comprometimento de todas as funções que eu disse anteriormente. Então, como que eu vou querer ganhar músculo? Como que eu vou querer ter saúde, anticorpos, formar hormônios? Enfim, como que eu posso ter todas essas funções que são vitais para o meu organismo se eu tiver deficiência proteica? Além do que, eu tenho aí decorrência do catabolismo, que é a quebra das proteínas que eu já tenho estruturais para se transformar em energia. Então, veja, é um prejuízo enorme que eu acabo tendo. Por outro lado, para quem consome o excesso da proteína, eu também tenho problemas inadequados ou decorrentes disso, os prejuízos graves. Eu tenho aí a questão do aumento de peso, porque o excesso da proteína, ela vai levar ao aumento de gordura. Eu tenho uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática, eu posso ter um aumento no biomarcador, o ácido úrico, né? Eu tenho mais aumento, probabilidade de aumentar o risco de pedras renais. Então eu tenho tanto um quanto o outro prejuízos. O ideal, que a gente vê na maioria dos estudos, é que uma pessoa, para ter saúde, né, para fazer todos os processos vitais, consuma em média 1 grama por quilograma de peso ao dia, de proteínas de boa qualidade, que pode variar aí de 0,8 a 1,5, mas a média é 1. Para os idosos, a gente põe de 1 a 1,2. Por quê? Porque as pessoas idosas, além da gente evitar a fraqueza muscular, que é a sarcopenia, a gente tem que contar que elas não têm mais a mesma absorção. Né? O trato digestivo delas já está debilitado, então eu tenho que dar uma recomendação um pouco maior, me assegurar dessa quantidade de proteína ao dia, de 1 a 1,2 kg ao dia por quilograma de peso, para que eu evite isso. Agora, para quem é um praticante de atividade física de moderado ou intensa atividade, aí a gente pode colocar de 1,5 a 2,4 no máximo. Então, os estudos hoje demonstram que essas quantidades são bem satisfatórias, dependendo do objetivo de cada um. Maravilhoso. Fica super dentro das recomendações que a gente tem mesmo para a população geral, internacionais, né? E também na prática esportiva da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. É isso mesmo. E você mencionou diferença para os idosos, diferença para os adultos, né, de forma geral. Existe também diferença nessa recomendação para homens e mulheres? Não, porque o cálculo é todo feito em quilograma de peso.
Então, a gente, lógico, os homens têm um peso maior que as mulheres e a partir disso eles vão ter uma recomendação maior de proteína. Perfeito. Em termos bem práticos, uma pessoa, como ela poderia saber, eu estou consumindo menos proteína do que eu devo ou eu estou consumindo a mais? Porque o paciente não vai fazer o cálculo, né? Ele vai começar a ter efeitos em decorrência disso. Você comer errado um dia ou outro dele, é possível. Né? Hoje, por exemplo, não consumi a quantidade recomendada de proteína, enfim, isso acontece. Quando a coisa acontece eventualmente, pontualmente, o seu organismo ele tem uma adaptação, ele tem como recorrer a processos que vai equilibrar você e não vai te trazer nenhum problema. Agora, quando isso acontece dia após dia, sucessivamente, né, aí você vai começar a ter, por exemplo, uma queda de imunidade, queda de cabelo, a dificuldade de ganho de massa, até a fraqueza muscular. O paciente começa a ter problemas assim de hormônios, começa a ter uma deficiência hormonal. Então, às vezes, quando você vai checar, fazer uma anamnese alimentar nele, você fala, gente, falta base. Não adianta ele ir lá e colocar um hormônio, tipo assim, né? Vamos fazer uma modulação hormonal, se ele não está comendo o requerimento base de proteína, o substrato base. Como é que ele vai ganhar massa? Como é que ele vai se fortalecer? Fraqueza, falta de energia, né? Então a gente tem que pensar a falta de saciedade. Às vezes a pessoa fala, tô com uma compulsão, não paro, não sei, doutora, toda hora eu tenho fome. Mas espera aí, o que você come no café da manhã? Eu como café com leite, pão com manteiga, ou então pão com requeijão, e é por aí vai. E aí acha que está fazendo uma boa nutrição e que tem um aporte proteico adequado. Não tem. Como é que vai ter uma condição de energia, de vitalidade, de força, né? E vai às vezes treinar com isso, o que é pior, né? E aí volta... A demanda ainda é maior, então complica mais a situação mais ainda, da pessoa. Quando você passa por um estresse. Né? Hoje, quem não está estressado nessa cidade de São Paulo, você vai precisar de um aporte maior, porque você tem que ter maior sistema imune, enfim, maiores defesas no organismo, né? Hormônios, tudo que são fabricados num processo de estresse, numa doença. E aí o que acontece? Você não consome a bendita proteína. Não só a proteína. Toda uma alimentação é deficiente. Eu não posso falar para você que é só proteína, mas hoje eu quero me deter nesse macronutriente, né? Mas a questão da correria, da pressa, leva as pessoas, às vezes, na maioria dos dias, terem essa deficiência, em contrapartida, vários sintomas e sinais indesejados. Só que, sabe qual o grave problema das pessoas? Achar que isso é normal. Não, mas eu sou assim mesmo. Mas isso sempre, a queda de cabelo, ai doutora, sempre foi assim. Ai, olha, já cansei de trocar o shampoo, passar não sei o quê. É sempre assim, minha pele, olha, eu me canso na academia de fazer força. Ai, já desisti várias vezes. O que você come de proteína? É a miséria de sempre, ou não come. Você entendeu? Então, é só você ajeitar o cardápio, colocar aquilo na quantidade certa, todos os macronutrientes, inclusive a proteína, a pessoa se torna uma outra pessoa. A sinalização é outra, né? Não, fantástico. E bom, uma vez então que a gente chegou na quantidade, aí vai ter que distribuir essa proteína ao longo do dia. Sim. Uma das coisas que os pacientes tendem a perguntar com bastante frequência, né? Tem aquele momento em que é mais importante priorizar o consumo de proteína? Tudo depende da sua necessidade, né? Se o paciente é um paciente que, vamos supor, ele treina muito pouco, faz uma caminhada, é uma senhora idosa, idosa, só caminha tudo, eu vou ter que fracionar a proteína ao longo do dia dela. Então eu ponho, lógico, a maior quantidade, 30% almoço, 30% no jantar, depois eu vou falar dos tipos das proteínas, em virtude do tempo, né, do horário do dia, e aí eu jogo 20% no café da manhã e 10% nos lanches intermediários, diante do cálculo que eu fiz das necessidades diárias. Muito embora os estudos também demonstram que o fracionamento é importante, por algumas causas que eu vou dizer, mas o mais importante é eu atender o requerimento diário de proteína, tá? Mas eu gosto de fracionar, por quê? Porque a proteína é um macronutriente de difícil digestibilidade, né? Junto com a gordura, ela demora mais para ser digerida, diferente do carboidrato.
Então, por conta disso, para não sobrecarregar muito numa refeição e a outra ficar muito carente, então eu fraciono ao longo do dia. Agora, se é um paciente que faz o treino pela manhã, então o que acontece? Ele acorda, qual que é a maioria das pessoas que treinam de manhã? Elas treinam 7 horas, 6h30, é esse horário, essa é a vida do paulistano, não sei as pessoas de outros estados se estão aqui, né, tem uma vida... Mas eu acho que se parece também. Mas, é um por ritmo exemplo, de vida hoje. E o que acontece? Esse ritmo de vida acelerado e louco, e principalmente, gente, para as mulheres, né? Eu digo isso porque a mulher, hoje, ela abraça tanta coisa, ela tem que fazer a marmita, o lanchinho do filho, o marido que não faz nada, ela vai, corre. Daí ela fala, doutora, o que eu como? Então ela vai fazer uma musculação. Aí eu preciso colocar uma proteína para ela, né? De manhã, só que uma proteína de fácil digestibilidade, porque ela tem pouco tempo entre comer e treinar. Isso para evitar o catabolismo e também para poder dar melhor energia para ela, porque a gente tem alguns aminoácidos presentes nessa proteína que vão ajudar ela no exercício. Então, o horário pré-treino, pós-treino é de suma importância para fazer síntese muscular, né, reparação muscular, eu preciso da proteína, né, eu dei o estímulo do exercício, se eu não tiver o substrato para poder fazer todo o trabalho, né, diante da janela de oportunidades, que adianta ter feito o exercício? Ruim. E de noite também eu dou a proteína, que é um momento oportuno, além das refeições de todos os pools do dia, né? Eu vou dar antes de dormir, se ela quer ganhar massa muscular. Por quê? Porque a gente tem uma oportunidade ali no hormônio de crescimento para poder também fazer o reparo que a gente faz durante o período noturno. Então, ao longo do dia para o paciente que não tem essa questão, preocupação tanto do exercício, no pré e pós-treino é fundamental para quem tem esse objetivo de ganho de massa, e à noite, antes de dormir, é uma grande janela também de oportunidade. Fantástico. E assim, ultra alinhado com muito do que a gente já vem falando aqui no programa. Inclusive, gente, aproveitem para ver edições anteriores que a gente tem a Nutri Responde aí falando também dessa questão da distribuição de proteína. E vai alinhado demais. Então, ok, então a gente viu quantidade, a gente viu momentos do dia que são bem importantes, oportunos, e aí, depois disso, tem que traduzir de forma prática para o paciente, né? Sim, com certeza. Porque em alimentos, em suplementos, a gente não passa número para as pessoas. Sim, até porque é uma coisa muito individual. A nutrição funcional, a cada paciente, a gente vai montar estratégias. E mesmo montando estratégias, eu estou montando uma estratégia para aquele momento do paciente. Quando eu vejo o laudo de exames laboratoriais, quando eu faço uma anamnese, quando eu vejo o objetivo dele, a necessidade dele, então aí eu vou montar uma estratégia. Então é difícil eu falar para você a questão numérica, porque depende muito e depende do objetivo e depende desse contexto, né, dessa visão holística que a nutrição funcional tem, né? Então, aí eu tenho que pôr as proteínas de uma forma prática, realmente. Como a gente sabe, a vida é toda muito corrida e a proteína é a parte da refeição mais elaborada, que demora mais. Exatamente. Além de demorar, a gente estava até comentando antes que, assim, nessa rotina de vida puxada que as pessoas têm, tem muita gente que sai cedo de casa, volta lá para a noite e ao longo do dia, né, do dia que vai passando, a proteína é o nutriente mais difícil de carregar, porque muitas vezes precisa de refrigeração, ou então as opções que a gente encontra disponíveis na rua, né, não tem um preparo ruins. Lá tão interessante. Não, ela come um pão de queijo achando que tem a proteína ali, né? É bem isso, ou um cappuccino, e assim vai. Então a gente tem que mostrar, eu acho que aí é o grande pulo do gato. A grande pérola da nutrição é não falar o que não pode, mas sim dar soluções práticas e viáveis, né, funcionais para o paciente, para a realidade dele. Por isso que eu tenho que trabalhar, falar, escuta qual é o seu objetivo, aonde você está, onde você se alimenta, né, para as questões que ele precisa fazer. Então, assim, de manhã, vamos supor, eu tenho que dar praticidade, sim. Primeiro antes disso, eu quero falar que eu preciso de uma variedade de proteína. Né? Então, eu tanto vou mesclar as proteínas animais com as proteínas vegetais.
É importante. A proteína animal, ela tem alto valor biológico, porque ela tem os aminoácidos essenciais todos, né? Mas eu não posso esquecer das proteínas vegetais também, porque elas têm fibras, os pré-bióticos, eu tenho as vitaminas, minerais, saciedade, e ela vai mexer muito com a minha microbiota intestinal, que tem que estar super favorável e saudável até para melhorar a absorção das proteínas. Fantástico. Hoje o que a gente vê mesmo é essa recomendação do equilíbrio, né, entre animal e a vegetal. Exatamente. Fazer todo esse aporte. Para a gente fazer essa modulação intestinal, porque se eu não tiver as enzimas necessárias para mim poder fazer a digestibilidade dessa proteína, não adianta eu comer quilos de proteína que não vai chegar a se transformar em aminoácidos e muito menos chegar na minha célula. Perfeito. Né? Então, pensando nesse contexto aí da correria no dia a dia e dessa recomendação bem prática, quais seriam algumas recomendações aqui para você deixar para as pessoas de como fazer esse aporte de proteína de forma prática? Então, no café da manhã, por exemplo, se ele está com pressa, se ele quer comer em formas de alimento, eu acho que o ovo é a melhor opção das proteínas. Lógico que ele vai juntar aí com a fruta, o carboidrato, a aveia, que também é outro carboidrato excelente, né? Ele vai juntar com uma gordura, uma linhaça, uma chia, mas 2 ovos mexidos, ou então eu falo, cozinha à noite e deixa de manhã pronto. Não tem como falar que não dá tempo, é mentira. Tem que se organizar, tem que se planejar, não é verdade? Então assim, no meio do dia é outro esquema. Se ele tem condições de consumir um iogurte, por exemplo, ou um queijo, se ele não tem problemas digestivos, alérgicos ou intolerantes, eu posso colocar até um laticínios que é mais prático para ele. Caso contrário, eu posso colocar, vamos fazer um patê? Se ele tiver essa disponibilidade, ok. Caso contrário, eu parto para proteína em pó, que é uma solução rápida e viável demais para essa pessoa poder dar esse aporte. Principalmente, por exemplo, se ela vai à academia. Se ela vai à academia, eu faço o inverso. Eu dou o whey às vezes antes e ela come o ovo depois, porque a digestão do ovo é muito mais demorada do que o whey, tá? Na parte do almoço e jantar, eu acho que não há tanto problema, porque em qualquer self-service que você vá, você tem o peixe, você tem o frango, você tem a carne, que aí é mais fácil de você ter aí de pronto mais fácil acesso às proteínas. Agora, à tarde é outro grande problema. As pessoas também ficam sem tempo e sem saber que proteína consumir. Como eu falei, tem alguns iogurtes até com mais riqueza de proteínas, ou então eu vou falar sobre os patês, eu faço os muffins proteicos, às vezes para as pessoas, podem congelar, eu ensino como congelo, eu ensino como fazer, você pode fazer um hambúrguer também proteico, ou um croquete também dá para fazer proteico. Agora, para quem não tem tempo, não quero fazer isso, não sei cozinhar, que é bem comum hoje. Que é bem comum. A gente vai partir outra vez para a suplementação. Então, o que eu quero dizer é que assim, seja o whey protein do soro do leite ou das leguminosas, dos grãos, da ervilha, do arroz, enfim, eu acho que são oportunidades de eu dar aí a proteína de alto valor biológico, com uma praticidade, porque ele sempre vai ter água na mão, ele sempre vai ter uma água de coco, às vezes eu ensino, ou uma bebida vegetal, que ele pode chacoalhar, leva um squeeze, porque senão também nada cai do céu, né? Com certeza. Então, ter um pouquinho de boa vontade é legal, pra gente poder então dar esse aporte proteico à tarde, porque a tarde é muito longa. E aí o jantar, como eu falei, eu sempre coloco, né, na minha prática uma proteína de alto valor biológico, mas de fácil digestibilidade. Por quê? Porque à noite a gente sabe que a digestão é muito mais lenta, é mais complicada. Então, ou vai uma carne branca, ou vai um ovo. E muita gente, Babi, fala, doutora, não quero nada disso. A senhora me põe um shake à noite, porque eu não vou fazer nada, eu tô cansada, eu não chego exausta, 9, 10 horas da noite. Às vezes ela treina no final do dia, ou ele, né, mora sozinho. A gente tem muito essa realidade. Final da tarde e à noite são geralmente os maiores desafios para os pacientes, Sim, né? Onde eles chegam assim, se eles não têm quem façam, ou se eles não têm essa organização, ou não gostam de cozinhar, aí eu monto. Eu não gosto de shake pronto, não gosto, mas eu monto para ele. Olha, vai consumir tantas doses do whey protein, daí eu ponho a fruta, eu ponho sementes, né? Eu ponho a bebida vegetal. É muito melhor do que ele parar em algum fast food da vida e se encharcar com uma porcaria
né? De um lixo aí. Daí depois de um dia de trabalho, um dia de estresse, fez exercício, ele vai nadar e morrer na praia, não é? Então, por conta disso, a gente pode fazer tudo isso. Quer dizer, tudo depende das preferências, mas essas são opções que eu faço. Fantástico. Aí, nesse caso, então, o suplemento ele entra como uma opção de praticidade? Sim, né? Toda certeza. E assim, até porque ele é prático, ele dá saciedade, né? Comprovadamente o Whey Protein, ele dá saciedade, seja vegano ou não. Né? Tem vários estudos demonstrando isso. Eu tenho uma modulação de estresse também, porque a gente tem aminoácidos como triptofano, por exemplo, que ajuda muito como neurotransmissor. Ele dá energia, porque eu tenho os BCAAs muitas vezes inclusos já dentro. Ele melhora a imunidade, porque ele tem glutamina muitas vezes já junto. Ele não é perecível. Antioxidante também. Eu tenho um outro problema que eu também resolvo com eles, porque eu tenho muito paciente hoje alérgico ou intolerante à questão dos laticínios, né, que é um grande problema hoje. Então, a digestibilidade é muito melhor, né? Então, por conta de tudo isso, às vezes eu acabo aderindo a ele. É lógico, o paciente que gosta de cozinhar, tem facilidade, pode comer o alimento como fonte proteica, eu posso chegar ao requerimento que eu calculei lá com alimento. Eu tô dando aqui algumas opções práticas para vocês, diante da realidade que eu enfrento na minha prática clínica. E eu sei que é a realidade de muitos que vocês estão aqui me assistindo. Então é assim, a gente tem, como eu falei, que dar soluções que devam ser práticas, saudáveis e necessárias às condições de cada um. Fantástico. Não é verdade? É exatamente isso. Lembrem de deixar todas as suas perguntas de suplementação e alimentação aqui nos comentários. Deixem também o seu like no programa. Compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal para sempre receber as atualizações dos próximos vídeos. Aproveitem para seguir também o perfil da Performance Nutrition no Instagram e acompanhem a riqueza de conteúdos que são postados diariamente. Com todo o meu carinho de Nutri, a gente se vê!